acordada. Marcela, aí em Londres você tem muito mais UVI autoimune do que infecciosa? Como é que é a estatística aí? Ó? Tem bem mais em relação ao que a gente vê no Brasil, eu acho, pelo menos assim, de rotina. Mas tem também bastante casos infecciosos, sífilis, toxo. Eu vou mostrar uns casos interessantes. O que você acha? Legal. Acho melhor começar, porque é uma aula longa. Né, Bruno? E aí, Bruno? Pontualidade britânica ou a gente espera mais um pouquinho? Acho que podia começar, né? Porque a gente tem 7h30, tem outro o grupo de retina, né? Beleza, então. Eu não ouvi o Bruno. Você está mudo, Bruno? Oi, boa noite. Desculpa. Boa noite. Então, a gente vai começar com a pontualidade britânica, né, hoje. Mais uma vez, depois do sucesso da primeira aula do Dr. Aderbal, a gente vai dar sequência nas nossas sessões de retina. Os convidados são pessoas que já fizeram parte do nosso serviço, dos servidores, staffs, ex-residentes, fellows. A gente tem o prazer de ter muita gente boa aqui junto, vários residentes, Nelson Sabrosa, Dr. Flávio, botei você de co-host aqui, tá, Flávio? Nosso staff de retina, nosso staff de retina, de UVI, doutora Daniela Sotti também está aqui, doutor Aderbal, nosso chefe de serviço. Então, a Marcela foi nossa residente lá dos servidores, fez fellow de retina cirúrgica e agora ela está fazendo retina clínica e UVI lá no Moorfields, em Londres. E vou passar a palavra para ela. Vou pedir para todo mundo que está assistindo de desligar a câmera durante a aula para não dar nenhum atraso durante a apresentação, nenhum delay, porque se várias câmeras estiverem ligadas, pode ocorrer delay durante a apresentação. Desligar o áudio também para não ter nenhum ruído durante a apresentação também, tá? Vou passar a palavra para a Marcela. Boa apresentação, Marcela. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite, é uma ótima iniciativa. E me sinto muito honrada de dar aula para tanta gente que foi tão importante para mim e continua sendo para minha formação, e também de estar vendo tantos colegas que fizeram residência e treinamento comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim, o áudio está ótimo. Tá ótimo. Então, eu escolhi esse tema, depois me arrependi um pouquinho, porque é um tema muito grande, mas eu decidi fazer uma aula um pouco voltada para casos desafiadores. Então, basicamente, eu tentei juntar um apanhado de casos que eu tinha já do Morphids com algum pouquinho de teoria para a gente poder discutir esse diagnóstico diferencial. Então, vamos lá, deixa eu só ajeitar isso. Botar isso para cá. Ok, beleza, vamos lá, então... Então, algumas definições básicas, né? Então, basicamente, a uveites pode acometer diversas áreas do trato VA. A uveites anterior é aquela onde o sítio primário de inflamação é na íris. A uveites intermediária, quando isso afeta o corpo ciliar e o vítreo. Na posterior, quando o sítio primário é a coroide ou a retina. E a panveite definida como inflamação difusa do trato veal, onde você não consegue diferenciar muito bem onde é o sítio primário. Então, as doenças que eu vou discutir aqui, elas são causas basicamente de uveíte posterior e de panveite também. O primeiro ponto importante quando você examina um paciente de uveíte é você fazer uma boa anamnese. É você identificar bem como são esses sintomas oculares e quanto tempo que eles estão ali. Então, sintomas oculares começaram no dia anterior ou no mesmo dia, eles são potencialmente mais graves do que sintomas que começaram um mês atrás ou algumas semanas atrás. Então, essa é uma coisa que já tem que ficar na sua cabeça. A outra coisa é a presença ou ausência de sintomas sistêmicos, né? Isso é uma coisa que a gente pode ter em paciente uveíte, ou por ser uma uveíte infecciosa, que tem outros sintomas sistêmicos, ou por ser uma uveíte inflamatória, com outros tipos de sintomas. Então, sempre é bom você perguntar para o paciente. Perguntar também sobre doenças crônicas, medicamentos e infecções ou hospitalizações recentes. E às vezes você vai ter que voltar até naquela anamnese e fazer perguntas um pouco mais difíceis, né, sobre a história sexual ou uso de drogas, e isso não necessariamente você precisa fazer tudo no começo, você pode deixar para voltar caso você veja alguma coisa no fundo de olho que te sugira um determinado diagnóstico. Basicamente,
segundo ponto é um bom exame oftalmológico, e eu quero dizer com isso, dilatar os pacientes. Então, basicamente, às vezes você vê um movimento anterior, você acha que não tem nada no vidro, você olha sem dilatar e parece tudo bem, mas, na verdade, você pode ter lesão na periferia que você não vai ver sem dilatar. Então, sempre dilate esses pacientes. E isso leva a outro ponto, que você tem que, efetivamente, buscar excluir causas de uveíte que podem comprometer a visão muito rápido. E nesse grupo, né, um caso clássico é a necrose aguda de retina. Então, se você não dilatar, se você não procurar, você pode deixar passar, e isso pode ser potencialmente, pode levar à cegueira muito rápido. Endoftalmite é um outro caso, eu vi que a gente vai ter uma aula com a Aline no futuro, então vai ser bem legal. Toxoplasmose, em alguns casos, também tem o risco de comprometer a visão muito rapidamente. E no grupo das não infecciosas, doença de BC também pode ser rapidamente progressiva. Então, sempre lembrar desses diagnósticos. Quando você exclui essas potencialmente mais graves, aí você tem uma outra gama muito grande de lesões que podem sugerir diferentes diagnósticos. Então, a Daniela Sossi vai dar uma aula de pontos brancos, o Leonardo Azevedo vai dar uma aula de uveites infecciosa, então vai ter muita coisa pela frente para ajudar a gente nesse diagnóstico. Eu decidi pegar alguns casos e discutir alguns diagnósticos diferenciais para ajudar os residentes, mas também para acrescentar a discussão e ver como isso é feito no Brasil, se tem alguma diferença de como é feito aqui na Inglaterra. Eu acho que é interessante a gente ter esse tipo de diálogo. Então, os casos são todos casos daqui do Morphet, que eu apresentei em sessões daqui, então são casos legais, eu acho, pelo menos. Então, vamos lá. O primeiro caso é um paciente jovem, de 7 anos, britânico, que acordou de manhã com a visão borrada. E, basicamente, esse paciente já tinha ido... Desculpa, isso foi no dia anterior. Ele tinha ido na emergência, que tem uma emergência aberta 24 horas, oftalmológica, e ele foi começado no tratamento para toxoplasmose. Basicamente, ele tinha uma história de toxoplasmose ocular, tratada em 2010, então é um episódio 9 anos antes. E ele já foi reiniciado no esquema que a gente considera o esquema clássico, né, que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folírico. Então, ele chegou na clínica de uveite no dia seguinte de ter iniciado esse tratamento. Basicamente, aqui o que chama atenção na história é um sintoma agudo, um dia, né? Então, é um caso que você tem que ficar de olho. Basicamente, aqui você vai mostrar o histórico dele, essa foto do fundo de olho direito em 2010, então você vê a primeira vez que ele chegou com esse tipo de alteração. Você vê que se tem uma área esbranquiçada da retina, né? Uma retinite clássica, você vê que ela é na retina, mas ele é mais profundo, o vaso está passando em cima, tem inflamação da veia, da artéria aqui adjacente, e essa lesão cicatrizou com uma atrofia coro-retiniana e a pigmentação da borda. E agora, com essa queixa recente, a visão borrada novamente, a gente tem que procurar para ver se tem alguma coisa acontecendo ao redor da cicatriz, que a gente sabe que é o lugar que normalmente você tem a recidiva da toxo. Então, basicamente, aqui parece que a retina está um pouco mais esbranquiçada ou elevada, e aqui talvez mais esbranquiçada ainda, né? Então, a principal alteração nesse caso é o quê? Uma retinite. Na fotografia de grande angular, a gente vê que aquela região mais suspeita, ela é hipoautofluorescente, e parece realmente que tem mais clara aqui uma certa elevação na área central da retina. Então, ele tinha uma inflamação muito leve, assim, algumas células na câmara anterior, mas nada assim muito significativo, claramente uma reativação da toxina. Então, foi um caso meio diferente. No caso, a gente tem um ACT aqui espectral de 2010, o antigo, né, e a comparação do caso dessa recidiva. A gente já vê pela foto infrared como já parece estar elevado aqui, tem já coisas novas aparecendo, e no ACT a gente vê essa área de fluido subretiniano. Ele já tinha essa membrana epiretiniana desde 2010, basicamente. E no caso, a gente descendo aqui, dá para ver que esse fluido se estende, basicamente. Aqui é aquela área da cicatriz, né, que tem aquela perda da estrutura da retina. Aqui tem essa lesão hiperrefletiva, que fica meio claro, não é muito claro se isso é só parte da cicatriz ou se isso pode ser alguma nova reativação. Então, a gente decidiu fazer primeiro, o outro olho, normal, sem nenhum sinal de inflamação. Então, a gente chegou nessa questão do que seria aquilo ali. Seria uma reativação da toxoplasmose, apesar de não ter muita inflamação, não ter uma lesão tão clara clinicamente, parecia ter alguma coisa na autofluorescência, e na clinicamente parecia também, mas nada muito significativo. Será que isso é uma membrana neovascular secundária à toxoplasmose, né, que pode surgir também na margem da cicatriz, principalmente em lesões na macro, que tem uma prevalência de 2 a 19%, então é uma coisa que a gente tem que excluir? Ou será que isso pode ser uma outra infecção, né? O que é um pouco
raro, né? Tem alguma outra coisa, mas enfim, você também tem que sempre pensar. Então, basicamente, a gente fez um OCT angiógrafo para esse paciente. Naquela área da cicatriz, a gente consegue ver os vasos mais profundos, mas não parece ter realmente, de fato, uma membrana neovascular. Aqui, essa área que parece ser um pouco mais de fluxo, na verdade, ela corresponde àquela atrofia, né, camada desorganizada, então também não quer dizer que seja realmente uma membrana, então realmente não sugeriu. Na angiografia, você não tem um extravasamento muito precoce, mas você tem uma impregnação daquela área suspeita de hipoautofluorescência na autofluorescência. Então, basicamente, a gente fechou esse diagnóstico como uma reativação de tóxico. O paciente continuou com o tratamento e em uma semana ele já melhorou significativamente, todo aquele fluido desapareceu e a visão dele voltou para a base e ele continuou, né, completou o tratamento de 4 semanas. Então, né, só para lembrar, a gente começou com o mais clássico, o diagnóstico inicial de retinite toxoplasmose, né? Além disso, o que a gente tem que pensar? Necrose aguda de retina, doença arranhadora do gato, CMV. No caso das não infecciosas, BC pode dar retinite, e é um caso que pode parecer que é infeccioso. O linfoma, ele é uma alteração, o linfomielocemia, ele é mais profunda na coroide, mas às vezes clinicamente pode ser um pouco difícil de diferenciar, mas a lesão básica é mais profunda. Só para falar um pouquinho de tóxico, então, né? Acho que no Brasil é onde a gente vê mais tóxico no mundo. Então, aqui até no Malfas, o pessoal brinca comigo. Tóxico, vem você ver, Marcela, porque realmente o Brasil é referência, tanto em pesquisa como em número de pacientes. A prevalência, ela varia de acordo com a área endêmica, mas no Brasil é um dos lugares do mundo que você tem uma soroprevalência maior para toxoplasmose. No caso, em geral, a retinocoroidite por toxoplasma, ela é uma das causas mais comuns de uveíte posterior e panveíte, então ela representa 30% a 50% dos casos, dependendo de onde você olha no mundo. Essa aqui é uma foto de um paciente que eu vi essa semana no Morphs também, e é um paciente brasileiro, por coincidência, tem uma cicatriz mais clássica, né, aquela toda pigmentada. Essa foto é uma foto mais antiga, mas enfim, nessa época ele estava ativo com uma panveíte, e você vê na angiografia claramente as áreas de inflamação arterial, venosa, a cicatriz inicialmente hipofluorescente, que depois pode impregnar ao longo do tempo, e as áreas novas, elas são hiperfluorescentes, que vão aumentando ao longo do tempo, as áreas ativas. No caso, deixa eu passar aqui. No caso, eu achei bem interessante esse artigo, um artigo publicado ano passado, o William Tucker, um dos médicos aqui do hospital. É um artigo bem interessante que fala sobre alterações no OCT, ajudando no diagnóstico diferenciais de casos de uveíte posterior. Então, no caso da toxoplasmose, tenho achado que é bem interessante, que é esse aqui. Você vê que tem a necrose da retina, né, uma desorganização das camadas, essa lesão hiperrefletiva, e a coroide, abaixo da lesão da retina, ela costuma ser espessada. E além dela estar espessada, você tem uma perda da arquitetura normal dos vasos da coroide. Então você perde aquela visualização dos vasos da coro capilar e das camadas mais profundas da coroide. E mesmo quando você tem a cicatrização da lesão, a coroide pode afinar novamente, mas aquela perda da arquitetura, ela se mantém. E um outro achado que eles também relatam nesse artigo é a presença de fluido subretiniano, mesmo sem membrana, que é bem parecido com o nosso paciente, associada àquela coroide mais espessa. Infelizmente, o meu paciente foi antes desse artigo, a gente não fez um ADI, então não dá para ver tão bem a coroide, mas eu acho que ela parece espessada, sim, mas é bem parecido com esse caso aqui desse artigo. Esse outro achado aqui é um achado interessante que também pode ser visto em retinite viral, mas não tão comumente, mas pode ser visto também em sífilis, que são esses depósitos hiperrefletivos. Inclusive, eles podem ter esse depósito em espelho na hialoide posterior, quando ele se separa, e basicamente se suspeita que isso seja causado por depósitos de células inflamatórias, mas não se sabe ao certo, mas é um achado também que sugere a toxoplasmose. E no caso, isso pode estar próximo das lesões de necrose, né, de retinite, como afastado. Peraí, desculpa. Marcela, Oi, fala. vou te interromper só um pouquinho, porque a Olivia, nossa ex-residente também, perguntou para você se no caso da tox vocês fizeram um corticoide sistêmico. Sim, fizemos. Peraí, deixa eu voltar lá, eu posso voltar no tratamento que ele tá e eu te mostro. Mas nós fizemos sim, acho que ele estava com 75 miligramas. Ele começou... Cadê? Aqui, ó, 75 miligramas. Certo. Eu vou explicar agora como é que a gente faz o tratamento aqui. Marcela, se eu puder te interromper, então, Pode. se você for ver aquele fluido subretiniano, é perfeito, volta àquele slide anterior, esse descolamento é bem típico da toxoplasmose, que é um descolamento bacilar,
a gente vê que não é exatamente um fluido subretiniano. Você vê que as últimas camadas da retina, elas continuam aderidas, e aí levanta a partir da mióide, né? A mióide tem uma esquise ali na mióide, os fotorreceptores ficam no epitélio pigmentar e o fluido aparece logo acima. Então, acho que por isso que essa imagem, desde o início, é bem compatível com a reativação da toxoplasmose. Perfeito, exatamente. Como foi descrito também naquele artigo. Então, é bem interessante que a gente tem que sempre ficar de olho, porque se olhar rápido, você pode pensar, a membrana realmente é uma complicação possível, mas é um pouco diferente, como você falou, o aspecto do fluido. Então, seguindo o tratamento de toxoplasmose, tem alguns pontos que são interessantes a gente discutir, né? Um deles é o tipo de antibiótico que é usado para tratar. A gente sabe que tem vários antibióticos que são eficazes contra a toxoplasmose. O padrão ouro, né, de muito tempo, é a sulfadiazina, perimetamina e ácido folínico. Não tem muita evidência de que esse esquema seja melhor do que outros, como o Bactrim. Então, muita gente prefere fazer o Bactrim porque a posologia é muito mais fácil. Em teoria, talvez tenha menos efeitos colaterais, apesar disso também não ser muito comprovado. Mas tem outros tipos de medicamento que a gente pode usar. E tem também a questão do tipo, a gente trata todo mundo, a gente não trata, a gente usa esteroide, a gente não usa. Então, basicamente, não tem evidência que você deve tratar todos os pacientes. O tratamento é para você, basicamente, reduzir o tempo de inflamação e para te permitir usar esteroide, porque o esteroide vai ajudar essa recuperação mais rápido também. Então, você não pode dar corticoide sem tratar o paciente com antibiótico. Então, você fazer o antibiótico, ele é um pré-requisito para você poder fazer o esteroide. O esteroide vai ajudar a reduzir a inflamação e a potencialmente também reduzir essa cicatriz do processo inflamatório. Então, aqui no Morphids, a rotina é tratar os pacientes com lesões consideradas sight-threatening, são lesões de risco de perda de visão, o que basicamente eles consideram a lesão a um diâmetro de disco do nervo óptico, lesão próxima a grandes arcadas vasculares, lesões dentro das arcadas temporais, ou uma vitreite significativa que baixa a visão, no caso 6,9 e 6,12, que é 20/30, 20/40. Então, esses pacientes são tratados de rotina. Os pacientes com lesão periférica, uma vitreite não significativa, normalmente os pacientes são observados e são remarcados com follow-up na clínica de uveíte, e aí depende se tem alguma outra coisa, se tem uveíte anterior significativa, se tem pressão alta, enfim, aí dependendo disso ele vai ter um follow-up mais longo ou mais curto. Mas os pacientes aqui, eles têm muito fácil acesso, então tem emergência oftalmológica aberta 24 horas, eles são orientados, qualquer problema eles voltarem, então o paciente não se perde. Então também esse é um dos motivos que facilita você não tratar todo mundo. O paciente imunocomprometido sempre é tratado, né? E esse tratamento pode depender também um pouco do clínico dele, mas basicamente de rotina, como tratamento aqui no guideline, é a azitromicina, que não é tão comum, né? No Brasil acho que quase ninguém faz. Não tem muita evidência da azitromicina, na verdade a evidência que tem é que a azitromicina pode ser similar ao Bactrim ou até a sulfatrimetoprim, a Bactrim ou até a sulfadiazina perimetamina, mas realmente não tem tanta evidência, mas é um medicamento que tem uma posologia muito mais fácil, uma vez por dia, com potencial de efeitos colaterais menores. Então, basicamente, aqui os pacientes de rotina são começados em azitromicina, com a prednisona, 1 mg por quilo, e a perimetamina ela é adicionada se tem alguma lesão macular, basicamente. Esse paciente ele foi começado com sulfadiazina e perimetamina porque na primeira vez que ele teve o caso, ele não respondeu bem à azitromicina. Então, esses pacientes, eles já começam, eles já são mudados de esquema e normalmente já parte direto para sulfadiazina perimetamina, se não tem uma resposta boa. E aqui também é muito feito tratamento intravítrio com clindamicina e dexametasona. Então, paciente, por exemplo, gestante ou paciente que tem alguma contraindicação ao usar doses altas de esteroide, eles preferem fazer a injeção intravítrea e tem uma resposta muito boa. Às vezes você faz uma injeção e já resolve, às vezes você tem que fazer mais de uma, você vai acompanhar e ver como esse paciente responde. Para quem tiver interesse, eu não botei aqui todos os esquemas de antibióticos, mas para quem tiver interesse, esse aplicativo aqui chama Microguide, ele é aberto tanto no iPhone quanto no Android, e ele tem todos os protocolos de antibiótico do Morphids, inclusive para endoftalmite, enfim, para tudo que vocês quiserem. Então é interessante baixar e fica tudo de fácil acesso no celular. Aqui eu achei interessante só para comparar com o que é Brasil, né? Como eu falei, o Brasil tem uma experiência enorme em toxoplasmose, então isso foi um questionário para os especialistas de uveíte do Brasil, que mostrou que a maioria trata os casos ativos, por 70%, todos os casos. A maioria prefere, como eu falei, o Bactrim, porque a posologia é melhor, mais barato e potencialmente menos efeitos colaterais,
Mas o padrão ouro, a sulfadiazina perimetamina, ainda é preferida em casos de lesões centrais ou pacientes imunossuprimidos, ou enfim, formas atípicas. Apesar de que não tem uma evidência real, né? Que isso seja melhor, mas realmente isso acontece muito. Vamos mudar de casa, então. A gente para discutir ou siga em frente? Marcela, posso fazer 3 comentários? Pode. Bom, foi muito boa a sua exposição. O primeiro é que você falou sobre o VEIT anterior, e é interessante o seguinte, o VEIT anterior geralmente cursa com hipotensão ocular. Uhum. Se a gente tem um VEIT anterior com hipertensão, é claro que pode ser uma síndrome de Pornes-Schlossman, mas o VEIT anterior com hipertensão quase sempre tem um foco posterior. Então, esse é um dado importante. A outra coisa é, no segundo caso, você mostrou uma lesão e mostrou uma isquemia periférica grande. Esse paciente não tinha, mas às vezes, na tóx, quando ela passa em cima de um vaso, ela causa uma oclusão arteriolar, faz uma isquemia periférica grande, e em alguns poucos casos a gente vê neovascularização pré-retiniana, não sub. Então, provavelmente é em função disso, é em função de uma área isquêmica periférica grande. E a terceira coisa é sobre o tratamento. Em realidade, o que trata a uveíte é o corticoide. Os antibióticos são só para proteção. Exato. Então, por isso que aparentemente não faz muita diferença, porque no Brasil nós temos uma experiência também que o paciente desaparece, não trata e volta curado. Então, assim, essa é uma doença que cura sozinha. O tratamento é só para diminuir a inflamação, mas vai curar com tratamento ou sem tratamento. Perfeito, exatamente. É para você poder fazer o esteroide, para o esteroide poder ajudar. Ótimo. Então vamos lá, agora vou passar um outro caso. Fala. Uhum. Deixa eu só falar uma coisa. Não sei se você está me ouvindo. Quando você falou do tratamento com clinda e dexametasona intravítrea, eu acho importante falar para os residentes nunca usar triancinolona. Tem vários artigos mostrando a associação da clinda com triancinolona, você faz uma necrose horrorosa na retina do paciente. E essas indicações você falou muito bem. Paciente gestante, paciente que não pode fazer o tratamento oral, mas assim, eu opto por esse tratamento em casos que não respondem à terapêutica oral. E é o que você falou, sulfadiazina, perimetamina, ácido folínico é o padrão ouro, porque é o padrão feito in vitro. Por isso é chamado padrão ouro, né? Uhum. E a gente lá nos servidores, eu uso muito Bactrimese com corticoide e eu acho que o paciente adere melhor quando tem uma medicação do que uma associação. Mas foi um ótimo caso. Perfeito. Obrigada. Então vamos lá, peraí, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, caso 2. Essa é uma paciente que chegou agora no meio da pandemia, tem 2 semanas. Paciente também quase a mesma idade, 26 anos, queixando de desconforto, visão borrada, fobofobia por 2 dias, além de alguns floaters, sem nenhuma outra comorbidade, nenhum outro medicamento, nenhuma outra queixa, né? Então, agudo também, e floater já chama atenção, talvez tenha alguma coisa acontecendo na parte posterior, né? Basicamente, sensorial polo posterior não tinha nada acontecendo, o olho direito estava normal, nenhum sinal de inflamação, no olho esquerdo a visão um pouquinho mais baixa, tinha uma uvite anterior, razoável, algumas células de vítreo, mas não tinha nenhuma vitreite muito significativa. Você vê aqui que o fundo de olho é bem claro. Você pensar, se você não examinar bem, né, pode passar despercebido aqui alguma coisa. O ACT normal. E quando a gente faz uma imagem de grande angular, ou quando você dilata e procura na periferia, você vê essas áreas de necrose, né, na retina periférica, principalmente superior, mas se estendendo aqui temporal e nasal, com essas áreas menores em média periferia, basicamente. Então, o que você vê aqui? Você continua vendo um caso de retinite, mas é um caso mais grave, de necrose aguda de retina, basicamente. Essa paciente, essa aqui é o mesmo dia, no primeiro dia, só que ela olhando para cima, você vê como se estendia muito além do que parecia no começo. Eu vou falar como é que o tratamento é feito aqui, mas basicamente nesse primeiro dia ela já começou com valaciclovir oral e com injeção de pós-carnet. E a gente acompanhou ela cada basicamente 3, 4 dias, então ela voltou alguns dias depois com a visão um pouquinho melhor, as lesões de necrose, talvez um pouquinho pior, você vê mais acometimento venoso aqui, mas parecia mais ou menos estável.
Alguns dias depois ela continua piorando, basicamente. Você vê que já surge aqui uma artéria fantasma, mais acometimento aqui venoso, as necroses mais confluentes. Ela fez mais uma injeção de pós-carnete. Ela voltou, então, de novo no dia 28. As lesões de necrose de retina já pareciam um pouco mais cicatrizadas. Você vê que as bordas estão mais definidas. Mas a visão dela caiu, basicamente, porque ela começou a ter, na verdade, um acometimento do nervo óptico, um certo edema de papila aqui nesse dia. E aí, nesse dia, ela foi começada com prednisona, ela estava sem prednisona até então. Alguns dias depois, ela não injetou naquele dia, no caso nem desse, aqui foi na sexta-feira passada. As lesões de retina continuam melhorando, a visão melhorou um pouquinho, a gente estabilizou o corticoide nela em basicamente que está 1 mg por quilo. E ela volta agora, acho que amanhã, para falar a verdade. Então, isso é um caso clássico, né, de necrose aguda de retina, que é um dos casos potencialmente mais graves de uveíte, de uma perda de visão extremamente rápido, e que pode inicialmente passar por uma uveíte anterior, se você realmente não procurar. Os dois vírus associados, basicamente, mais associados, é a varicela zoster e o herpes simples, pode ser 1 ou 2, e ela pode acometer pacientes saudáveis, em geral, né, pode ter imunocomprimido e vai ser um pouco diferente, talvez, mas enfim, aqui a ARNI clássica, paciente saudável e pode ter uma idade de 18 a 85, né, acredita-se que nos pacientes mais jovens tem um pico mais de herpes simples e paciente mais idoso varicela potencialmente mais grave, mas o tratamento é o mesmo, então isso não muda muito. Mas basicamente o grande risco é o risco de descolamento de retina, que é um risco bem alto, né? Se você não tratar. E basicamente a outra questão é o risco de acometimento do outro olho, que é um risco alto também. Então pode ser em até 1/3 dos pacientes. Então você tem que sempre, e o tratamento ele reduz a chance de você ter envolvimento do outro olho. Então é sempre importante você tratar esse paciente com antiviral oral ou venoso. Então eu vou falar um pouquinho sobre como esse tratamento é feito. Deixa eu falar primeiro isso aqui. Então basicamente, voltando aos achados de OCT, esse aqui é um artigo que faz mais ou menos as mesmas comparações que eu falei sobre os achados de OCT no toxo e na necrose aguda de retina. Então, aquilo que eu mostrei da toxo, como a gente falou, a área de retinite, você tem a coroide envolvida também, então você tem aquele espessamento com alteração da arquitetura. E na necrose aguda de retina, o interessante que é uma retinite também, mas você não tem esse acometimento da coroide tão significativa. Então, você não tem esse espessamento da coroide e você não vê aquela perda da vascularização da coroide, né, da vasculatura normal. Então, isso é bem interessante. Outra achada que você pode ver são essa presença de fluido ou cistos na camada nuclear externa, e essas linhas hiperrefletivas também foram descritas se estendendo na nuclear externa para baixo. Isso na caso de necrose aguda. Basicamente, então, a questão do tratamento tem algumas questões que vale a pena a gente ponderar, né? Então, basicamente, um ponto é que aqui de rotina é feito o valaciclovir oral, mas sabe-se que o valaciclovir oral e o aciclovir venoso, eles são equivalentes em termos de tratamento, né? O aciclovir oral, ele tem uma biodisponibilidade e uma concentração vítrea menor, então ele não é ideal. O ideal seria ou o aciclovir venoso ou o valaciclovir oral. Enfim, tem outros também, mas basicamente esses são os mais usados. Eu sei que, às vezes, nos servidores é difícil você passar o valaciclovir oral, que é um medicamento caro. Às vezes é mais fácil você internar o paciente, fazer o aciclovir venoso internado, que o paciente não paga, enfim, você trata ele, então, né, é igual, então, o que for melhor. Mas, basicamente, de rotina, a vantagem do valaciclovir é que é um tratamento ambulatorial. O paciente pode ir para casa e só tomar os comprimidos. E outra questão, né, é que a maioria dos estudos mostra que não tem benefício de fazer laser de barreira, né, cercando aquela área, isolando aquela área de necrose, que não tem nenhum benefício em reduzir o risco de descolamento de retina. Agora, aqui no Morphs é rotina você tratar os pacientes com injeção de foscarnet intravítrea, porque eles fizeram um estudo em 2003, que comparou os pacientes que chegavam no St. Thomas, que é um outro hospital aqui de Londres, com os pacientes que chegavam no Morphs. Os pacientes do St. Thomas, que é um hospital geral, eles faziam de rotina o foscarnet intravítrea com o valaciclovir oral ou o aciclovir venoso, e no Morphs os pacientes não faziam tratamento intravítrea, faziam só o tratamento oral. E basicamente eles viram que os pacientes do grupo do St. Thomas, eles tinham uma redução em 67% do risco de descolamento de retina. Então, com base nesse estudo que eles fizeram, o protocolo deles, que no caso o paciente sempre vai ter um foscarnet no primeiro momento. Não necessariamente você vai repetir isso, mas você vai fazer isso inicialmente. E você vai repetir de acordo com uma resposta, enfim, como ele responder, como as lesões cicatrizarem. Então, a rotina aqui é você começar o paciente com o valaciclovir oral,
2 gramas 3 vezes por dia por 2 semanas, né, que é a dose de ataque. Isso depois vai ser reduzido e vai ser mantido por um mínimo de 3 meses, às vezes por mais tempo. Isso vai depender também da resposta, enfim, se é olho único, coisa do tipo. E o tratamento local é com foscarnet 2,4 miligramas, isso pode ser repetido a cada 2, 5 dias. O esteroide oral aqui é um pouco mais cauteloso, então só se usa realmente se tiver envolvimento nervo óptico, uma vitrite intensa, e aí é começado sempre, no mínimo, 24 horas depois. Não é que nem na toxo, que a gente pode começar tudo junto. Vocês querem... Fala. Pode falar mais. Então, é sobre o tratamento intravítreo. Uma coisa interessante, aqui no Brasil a gente quase não usa, quase não tem. A gente usa ganciclovir intravítreo. Pode ser também, Mas mais interessante que isso é a tese de doutorado do Francisco Max D'Amico, que ele mostrou que o aciclovir intravítreo em até 1 miligrama, ele não tem toxicidade praticamente nenhuma. E, teoricamente, o aciclovir seria melhor para herpes tanto do que o foscarnet quanto do ganciclovir. Isso é uma coisa eu já usei e tive um resultado muito bom, e é uma coisa que quase não é falada, aciclovir intravítreo, e é muito mais barato. Marcelo, em relação ao tratamento, você tem a opção de ter o foscarnet aí. Na realidade, aqui a gente não tem. Eu já fiz ganciclovir intravítreo associado ao aciclovir venoso, com ótimos resultados. Atualmente, eu estou fazendo valaciclovir oral somente, 6 gramas ao dia, mas o meu desmame é mais lento do que o teu. Talvez porque, como você tem a opção do foscarnet intravítreo, você pode repetir e controlar melhor a cicatrização da lesão. Então, assim, a gente não tem essa opção. Eu entro com valaciclovir oral, é uma medicação muito cara. Agora, eu mantenho 6 gramas por dia, às vezes até mais de um mês. Então, assim, a realidade aqui tem essa opção que o Mário falou, fazer o aciclovir intravítreo, mas é um pouquinho diferente, né? Perfeito. Aqui acontece muito dessa dose de ataque continuar mais tempo, realmente, mais do que 2 semanas. Assim, no mínimo 2 semanas. Mas, às vezes, se não cicatrizar bem, isso continua mais tempo, como você falou. Então, eu vou continuar. Eu vou mostrar agora um outro caso de uma uveíte viral, que é um caso bem mais atípico, mas é bem interessante. Só para situar vocês, aqui é muito fácil fazer PCR do humor aquoso. Então, basicamente, qualquer caso que for suspeito, a gente manda para o PCR e a gente tem o resultado. Então, isso facilita também você identificar uma uveíte viral. Basicamente, essa paciente foi a paciente que chegou dizendo que teve uma perda súbita de visão naquele mesmo dia. Ela chegou na emergência também de noite, no olho esquerdo, basicamente. Você já vem aqui pela foto da emergência que ela tinha um envolvimento do nervo óptico, né, uma papilite, tinha já algumas hemorragias sugerindo uma isquemia, e basicamente uma perda bem súbita, né, visão 6,36. E ela voltou no outro dia de manhã, no outro dia de tarde, para a clínica de uveíte. Desculpa, esse é o CT do primeiro dia já, tinha um pouquinho de um cisto aqui entre a retina, mas nada demais. No outro dia, a visão dela já caiu para movimento de mãos. Essa foto aqui você consegue ver melhor, mas ela tinha hemorragias difusas, uma pressão bem alta, com uveíte anterior e de frente. E, basicamente, o ACT com um edema fluido intraretiniano, uma angiografia mostrando uma vasculite oclusiva difusa, bem grave. No caso, aí a gente já mudou um pouquinho, né? Parou de falar de retinite, está mostrando já um caso de uma vasculite oclusiva. Essa paciente veio positiva para herpes simples no PCR, no aquoso. E ela começou, na verdade, nesse primeiro dia, como já tinha uma suspeita, ela tinha uma história de encefalite, enfim, foi um quadro rapidamente progressivo de um dia com uma vasculite oclusiva, que é um pouco diferente, né, para você pensar em outras causas, como tuberculose, enfim, sarcoidose. Nenhuma progrede em um dia. Então, no caso, nesse primeiro dia, ela já foi começada no tratamento antiviral, mas já veio o PCR positivo. E, basicamente, ela evoluiu com descolamento de retina, ela fez 3 vitrectomias e acabou evoluindo para uma visão sem percepção luminosa, basicamente, uma catarata, enfim, foi um prognóstico muito ruim. Mas foi um caso bem dramático, que a gente viu que é
viral, mas é atípico, né? Então, basicamente, entrava no diagnóstico diferencial de uma vasculite oclusiva, tuberculose, sarcoidose, até sífilis BC, e esses casos mais raros, principalmente arterial, né? Como o síndrome de Irvan, poranidite nodosa, síndrome de Suzaki, mas basicamente esse tipo de manifestação de veite posterior viral é o que a gente chama de variante não necrotizante, que foi descrita recentemente. Basicamente, o primeiro artigo que eu achei foi esse de 2003, falando sobre isso. E é interessante que todos esses relatos de casos, ele contam casos de vasculite oclusiva periférica que demoraram para ser diagnosticados, de pacientes que começaram esteroide e pioraram, e quando foram testados eram, na verdade, causados por vírus, ou varicela ou herpes, basicamente eram os mais comuns. Então, lembrar que, além da manifestação clássica de necrose aguda de retina, você tem mais ou menos 34% das uveites virais posteriores, elas podem ser o que chama de não ARNE, né? Que seria 10% mais ou menos, vai progredir para ter lesão de necrose, mas mais devagar, mais tardiamente, mas 23% pode ficar só com essas alterações não tão específicas para viral, que seria papilite e vasculite, principalmente oclusiva, ou às vezes só uma panuveite inespecífica. Siga em frente. Beleza, então vamos lá. Então, se a história... Só para falar, para chamar atenção, como a paciente tinha 70 anos, é óbvio que você tem que excluir outras doenças, mas BC não seria... Ela teria que ter a manifestação, e abrir BC com 70 anos é muito mais raro. Então, assim, teria que ter úlceras orais, outros achados. É o que você falou no início da aula. Na amnésia, você já fecha muita coisa. Agora, fazer PCR aqui, como você fez, seria impossível, né? Então, realmente, isso não passaria pela minha cabeça. Perfeito. Pois eu botei ele no caso assim, quando você pensa, não nessa paciente específica, mas no caso de vasculite oclusiva, o que você pode pensar? Mas realmente, a história vai te ajudar a definir o que é. Mas é um caso que realmente o PCR ajuda muito, né? Senão não é um caso clássico que você vai pensar numa veite viral. Agora, se a história fosse um pouquinho diferente, então basicamente é um paciente que, voltando para 2015, chegou com uma visão borrada, passaram os colírios para ele na emergência, ele desapareceu. Ele voltou só uma vez, na verdade. Então, na emergência, ele tinha uma lesão de retinite aqui, próxima ao nervo óptico, né? Essa lesão melhorou com colírio. 20 dias depois, praticamente resolveu. E o paciente desapareceu e volta 3 anos depois com mais inflamação, com uma história florida de úlcera genital, úlcera oral, trombose venosa profunda, né? Então, é o caso clássico do BC, que a gente estava chegando. Então, basicamente, só para lembrar que BC é uma das poucas doenças inflamatórias que podem dar retinite também, que entra no diagnóstico inicial de doença infecciosa. Então, esse paciente, quando ele voltou 3 anos depois, ele tinha essa retinite próximo ao nervo óptico, nasal. No outro olho, não parecia ter nada demais, só talvez alterações periféricas da autofluorescência. A angiografia tinha uma vasculite com vazamento difuso, né? Essas áreas de retardo no enchimento venoso. O outro olho, não tão significativo, mas tinha também esse extravasamento periférico, principalmente periflebite. Então, a gente vê aqui um caso de vasculite com retinite, é clássico de doença de BC. A doença de BC ela é uma doença que o diagnóstico é clínico, né? Como a gente está falando, como a Daniela falou, é uma doença que você tem que ter os critérios. Então, por isso que é importante você perguntar sobre úlcera oral, úlcera genital, e basicamente você fecha o diagnóstico com... o critério mais usado é esse aqui de 90, que é mais específico, que é basicamente úlcera oral, e se tiver lesão no olho, tem que ter mais uma outra alteração para você poder fechar. Só para lembrar, nos casos de uveíte por BC, a maioria dos pacientes apresenta como uma panuveíte, 80% bilateral, mas pode ser unilateral também. A média de idade é por volta de 30 anos, né, como a Daniela falou, né, normalmente ali paciente jovem, meia idade, é mais comum em homens, principalmente de lesões que são mais graves. A complicação mais comum é edema macular cistoide. E o hipópio, que a gente considera clássico, né, o hipópio móvel, ele só está presente em 12% dos pacientes. Então, é um achado clássico, mas não é um achado tão comum da gente ver. Aqui é só para mostrar, enfatizar de novo como a anamnese é importante. Esse paciente eu vi no Morpheus ano passado, em dezembro, ele chegou com referenciado de um outro hospital, com uma carta assim, dizendo que ele foi investigado para tudo, que não tinha nenhuma causa, ele tinha uma vasculite oclusiva periférica idiopática, não tinha nada na história para BC. E eu estava conversando com ele assim, e ele, eu não sei, eu olhei assim, eu vi parecia uma úlcera oral. Aí eu falei,
você tem úlcera? Ele, pois é, essas lesões aqui ficam aparecendo, me incomoda tanto. Aí eu falei, aí comecei a perguntar, mas e úlcera genital? Ele, pois é, eu sou dançarino e eu parei de trabalhar esse mês porque eu não consigo dançar, porque tem umas lesões. E assim, você vê, vocês já passaram despercebido. Então, se você não perguntar, eles não vão te dizer. Você tem que perguntar, mas eu comecei a insistir. Ele falou, pois é, eu tive uma trombose venosa, mas ninguém descobriu a causa. Então vale a pena insistir. Quando ele chegou aqui, ele tinha retinite ativa também. O outro olho não parecia ter nada demais, mas na geografia teve essa vasculite difusa. Extravasamento aqui periférico, não tão grave, mas enfim, vale a pena a gente enfatizar na anamnese. Então vamos lá, vou seguir. Agora, um outro caso... fala. Eu estou errado, mas ele fez um laser com laser Pascal, porque ele tem umas lesões que parecem cicatrizes de laser Pascal. É capaz, sim. É bem capaz. Pelo padrão, parece ser, não é o laser normal, é um laser pré-programado, tipo Pascal. Ele já chegou pra gente com laser, na verdade, mas tem um Pascal lá no Morphos também. Mas parece ser assim, aquele quadradinho. Mas tem uma cicatriz de laser nos dois lados aí, você mostrou. Tem nos dois lados, A da isquemia periférica, né? Exatamente, Ele chegou com esse diagnóstico de vasculite oclusiva, com idiopático, ele já tinha tido neovascularização nesse outro lugar que ele foi visto previamente, por isso que ele fez o laser. E ele chegou com o quê? Com imunossupressor, com corticoide, o que ele fez? Sim, quando ele chegou pra gente, ele tinha feito já um curso de esteroide oral, ele estava em metotrexate sistêmico, e aí ele parou por um momento. Então, acho também que ele aflorou os sintomas sistêmicos, porque ele tinha parado tudo. E aí ele começou com as úlceras orais, com trombose venosa, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui, basicamente, os pacientes com doença de BC, você começa com esteroide, claro, mas depois você já começa com imunossupressor secundário. Então, a maioria... Aqui você tem muito acesso ao adalimumab. Só que para você prescrever o adalimumab, você tem que falhar algum outro secundário primeiro. Então, basicamente, começa com para BC especificamente, você começa com azatioprina, a maioria das vezes. Então, e aí depois você pode mudar para o adalimumab. E nos centros de BC, eles têm muito fácil acesso ao infliximab, que também eles podem começar o paciente no infliximab. Esse paciente aqui, esse que eu mostrei agora, ele evoluiu para... Ele está usando adalimumab agora. Então, vamos lá. Agora, esse outro caso é uma paciente que chegou se queixando de não conseguir ver o rosto das pessoas com o olho esquerdo. Ela estava em casa um dia e não sei por que ela fechou um olho e viu que não estava vendo direito, mas que era uma história meio insidiosa. Ela dizia 2 semanas, mas ela não estava muito certa. E era uma paciente complicada, assim, com pancreatite frequente. Ela ia para o hospital a cada 3 meses. Uma paciente com consumo alcoólico muito alto. Ela tomava 3 pints de cerveja por dia. Para quem não sabe, pint é aquela cerveja de 600 ml. Então, é uma paciente, assim, com uma história mais difícil. E ela chegou também, através da emergência, né? Mas queixando do olho esquerdo. Então, basicamente, o olho direito, no fundo de olho, a gente não vê muita coisa. Os 2 olhos pareciam calmos, não tinha nenhum sinal claro de uveíte acontecendo. Mas no olho esquerdo, clinicamente não era tão bonito, não era tão fácil de ver, mas na foto a gente vê claramente essas áreas de branquiçada profunda aqui envolvendo a fóvea, a mácula e o nervo óptico. E aqui na foto red free, então é mais fácil de ver essa região toda. O OCT do olho direito normal, do olho esquerdo dá para ver essas áreas de irregularidade, né, na retina externa, camada de fotoreceptores, tem uma perda da zona elipsoide aqui. E aqui, nesse OCT vertical, dá para ver esses depósitos, essas nodularidades hiperrefletivas. A angiografia endocianina verde do olho direito, normal. O olho esquerdo, infelizmente, aqui está dizendo 8 segundos, mas não é exatamente. Essa paciente mexeu, você vê que já está na fase arteriovenosa mais tardia, mas, enfim, você vê que tem uns pontos de retardo de enchimento aqui escuros, chamados de Leopard spots, mas aquela lesão aqui já começa a ficar mais hiperfluorescente, e isso aumenta ao longo do tempo. Você também consegue notar essa periflebite, o extravasamento pelo nervo óptico, né? Isso progressivamente aumenta. E na endocianina verde, a lesão ela é hipofluorescente. Então, basicamente, o que a gente pensa aqui, né? Uma lesão mais profunda, uma lesão com aspecto placoide,
a primeira opção. No caso aqui, a gente tem que pensar sempre uma placoide por sífilis, né? Mas tem outros casos de placoide que podem também entrar no diagnóstico digital. A própria serpinginosa, o linfoma, não tão característico, mas você pode ter mutações no OCT mais ou menos parecidas, mas essas ali são bem clássicas de sífilis. E aí, naquela coisa, a gente tem que voltar na história. Depois que você vê isso, às vezes você tem que voltar e insistir um pouquinho, perguntar a história sexual. Essa paciente, ela dizia que não tinha nenhuma história de relação sexual não protegida, que ela tinha feito teste, que era tudo negativo, enfim, mas a gente pediu o exame e o exame veio positivo. Então, essa paciente a gente mandou para a clínica de geniturinário, que trata aqui os casos de sífilis. A paciente não completou o tratamento, ela não voltou para a clínica. Eu liguei para ela várias vezes, ela disse que voltava e não vinha. Isso foi em janeiro, quer dizer, foi no final do ano passado, em janeiro, enfim. Ela nunca mais voltou, eu não sei o que aconteceu com ela, infelizmente. Mas eu tenho um outro caso bonito que tratou para mostrar. Então, esse paciente aqui é um que chegou, ele queixava do olho esquerdo, chegou falando, minha visão do olho esquerdo está ruim, por uma semana. E o olho esquerdo tinha uma panveite, realmente não dava para ver o fundo de olho direito. Só que aí o olho direito, que ele dizia que não tinha nada, você vê que tinha uma lesão também placoide. E a visão não era tão boa. E no OCT era bonitinha aquelas lesões de nodularidades hiperrefletivas, e esse paciente tratou, e a visão dele voltou basicamente ao normal, ou perto disso, e as lesões se resolveram. Então, essa é uma das características também da placoide por sífilis, né? Ela foi descrita basicamente em 90 por Guess. Inicialmente, ela foi descrita como manifestação, mas como imunossuprimido, mas sabe-se que ela acontece em qualquer um, tanto que esses dois pacientes que eu mostrei, eles não são imunossuprimidos. As alterações fundoscópicas, elas podem ser sutis, mas o ACT, ele é bem característico daquela perda da elipsoide, aquela nodularidade hiperrefletiva, e classicamente isso melhora. Então, é bom enfatizar isso para o paciente que tratando vai melhorar alguma coisa, pelo menos. Aquela primeira, eu não sei se melhorou, porque era bem já arrastado, bem alterado. Enfim, se ela voltar, eu aviso vocês no futuro o que aconteceu. Só para lembrar um pouco da sífilis, que é o grande mimetizador, né? Pode causar qualquer tipo de veite anterior, posterior, papilite, esclerite, enfim. Então, sempre lembrar de sífilis. E era considerada uma veite rara, mas hoje em dia a incidência da sífilis tem aumentado também, então a incidência da veite sifilítica deve aumentar. Então, basicamente, tem que sempre ficar atento. Ela pode ocorrer, em teoria, em qualquer estágio da doença, mas por envolver uma estrutura nervosa, que é a retina, o tratamento é sempre recomendado como neurosífilis. No caso, esse tratamento específico não é a gente que faz, aqui é mandado por uma clínica geniturinária, então eles tratam com penicilina, que basicamente no Brasil, né, faz penicilina cristalina venosa, aqui também, ou o que eles fazem mais de rotina é a penicilina procaína intramuscular com probenicida por 14 dias, que é o que esses dois pacientes fizeram, enfim. E esteroide aqui normalmente é feito, eles que começam também, mas o protocolo é começar no dia anterior e fazer por 3 dias. E aqui, só para terminar, o último caso de sífilis, só para mostrar a diferença. Esse aqui é um caso de sífilis, mas é uma lesão mais superficial. Você vê que podia confundir, talvez, com uma necrose de retina. Mas você vê que não é tão... Você vê que o aspecto não é tão necrotizante como da necrose de retina, mas pode ser bem parecido. E tem esses depósitos, que tem um ACT por cima que é bem... Você vê que tem aquelas nodularidades que podem aparecer bem semelhantes à toxoplasmose. E isso tende a melhorar com o tratamento. E você vê que a própria lesão, ela não é aquela necrose difusa, como a gente vê nos outros casos que a gente mostrou antes. E aqui é para mostrar aquele mesmo artigo que eu falei, que é bem interessante. Ele mostra esses dois casos mais clássicos de sífilis, né? O caso da placoide e o caso dessa retinite, chama de ground glass. Enfim, esse é meu último caso, para a gente terminar. Vocês querem comentar ou seguir em frente? Vou seguir, então. Então, basicamente, para terminar agora, é uma paciente que chegava se queixando de perda de visão rapidamente, mas assim, por volta de semanas, no olho direito. Mas quando você examinava, ela tinha uma movete anterior bilateral e a visão no olho direito estava um pouquinho, né, comprometida, 6,36. No olho esquerdo, não sei se isso era normal dela, mas acho que o normal dela era 6,6. E a pressão um pouquinho aumentada. E você vê nessa foto aqui, parece que ela tinha umas dobras de retina, se era uma membrana épica, enfim, não fica muito claro aqui nessa imagem, mas você vê que no OCT ela tinha uma coroide muito espessa, quase 1000 de espessura aqui nessa primeira foto, e 900, então você vê uma coroide super, super grossa. Nesse primeiro momento ela tinha feito infração, até pensaram que podia ser uma esclerite posterior, mas na verdade... Sim. Uma coisa, qual era a refração dela? Então, isso entrou no diagnóstico inicial, mas ela não era hipermétrope, ela tinha um comprimento axial normal.
Basicamente, o diagnóstico diferencial seria basicamente uma síndrome de fusão uveal. No caso, a angiografia dela tinha estênia do nervo óptico, mas nada muito significativo. O olho esquerdo também. Mas, basicamente, na endocianina verde, ela tinha aquelas lesões clássicas de escuras em fase tardia, o que é bem sugestivo de Voigt-Naeggerada e oftalmia simpática. Então, nesse caso, a paciente ela foi diagnosticada como oftalmia simpática pós radioterapia com a placa. O que já foi descrito, mas é uma coisa bem rara. Essa paciente foi uma paciente que precisou fazer metilprednisolona venosa, enfim, também começou em adalimumab. No final, ela respondeu bem, mas foi um caso que demorou para ter uma resposta. A visão dela piorou, ela fez edema macular, e foi uma história bem prolongada. Então, no caso, a oftalmia simpática é uma doença rara, né, bilateral, causada basicamente por uma autoimunidade contra os antígenos uveais, então por isso que ela é bem parecida com o Voigt-Naeggerada. Basicamente, os achados clínicos são basicamente podem ser iguais, mas no caso da simpática você tem uma história de trauma ou até de cirurgia, apesar de ser raro. E ela pode acontecer de 1 semana até 66 anos depois da lesão, mas a maioria acontece no primeiro ano, 90%. Então é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. E é só mostrar aqui uma fotinho bonita do diagnóstico diferencial, que é Voigt-Naeggerada. Essa paciente aqui é uma paciente esquizofrênica que não foi procurar atendimento por meses. E você vê como pode ser um caso bem, bem dramático, né? Aquele outro paciente não tinha descolamento seroso, que é uma coisa clássica, mas essa que tem. O olho direito você não consegue nem ver o que está acontecendo, mas no esquerdo dá para ver que tem um descolamento seroso difuso. O ACT, o direito nem dava para fazer, mas o esquerdo, você vê, não dá para ver a coroide aqui, mas ela deve estar bem grande. Basicamente, isso aqui é o olho direito, também você não consegue ver muita coisa. E no esquerdo, na angiografia, você vê aquele vazamento difuso, além do estênia do nervo óptico, se vê esses vários múltiplos pontos de vazamento acontecendo. Isso também é característico. Tanto aquelas lesões na endocianina, como esse tipo de vazamento aqui na angiografia fluoresceínica. Então é isso, basicamente. Para a gente terminar, só para enfatizar, anamnese, exame oftalmológico essencial, sempre procure. Lembrar sempre de sífilis. Lembrar de BC, que pode parecer infeccioso, só aquelas lesões de retinite, mas que são mais arrastadas, melhoram sozinho, enfim. História, exame e continue ligado para os próximos capítulos. Marcelinha? Obrigada. Marcela? Fala. Queria fazer uma última pergunta. Fala. Você disse que ela tinha um melanoma de íris que foi tratado com placa, é isso? Isso. Isso aqui no Brasil eu acho que não é padrão. Acho que o padrão de tratamento de melanoma de íris aqui é ressecção. Acho que continua sendo. De qualquer jeito, a radioterapia é um trauma, a cirurgia seria um trauma também. Uhum. Acho que não mudaria muito o quadro, mas você sabe me dizer se é padrão fazer tratamento de lesão, melanoma de íris com placa aí? Olha, eu não sei te dizer se é padrão, mas eu posso perguntar e te dizer no futuro. Porque assim, eu me lembro, a Patrícia não está aí no grupo não, né? Mas eu acho que eu nunca ouvi falar nisso. Eu acho que melanoma de íris sempre ouvi falar em tratar com ressecção, porque você eventualmente cura o melanoma. Eu não sei dizer. Tá mas bem. eu vou perguntar e te dar uma resposta. Ok. O Raul também não viu. Não está vendo ali que não... Tá, era isso só. Muito bom, Marcelo. Obrigada. Marcela, Oi. tá me ouvindo? Tô. Deixa eu desligar isso aqui. Pode falar. Então, a gente tem algumas considerações, algumas perguntas. Uhum. Agradecer ao Dr. Raul Viana que participou aqui, já deu o diagnóstico de alguns casos seus antes de você falar. Muito bom. A Camila Queiroz, eu acho que ela está se referindo àquele caso da neuroretinite. Se fizer o tratamento com aciclovir endovenoso, também tem que manter o Valtrex VO por até 3 meses? Sim, você faz tratamento venoso e você depois pode continuar ou com Valtrex ou até às vezes com aciclovir para completar um tempo de tratamento. Você não faz só o venoso e para. Certo. A Tamara também, eu acho que está se referindo ao Dr. Flávio, que ela está pedindo para repetir a explicação dos achados característicos em OCT que corroboram para o diagnóstico de tóxico do primeiro caso. Beleza, vou voltar lá. O Flávio, cadê?
Foi o Flávio que... Deixa eu, peraí, fechar isso aqui. Só para comentar, Marcela, a gente chegamos a quase 300 pessoas na sua apresentação. Não. Estou muito feliz porque no meio de toda essa tragédia humanitária que a gente está vivendo, a gente conseguiu extrair algumas coisas boas A gente conseguiu dar a volta por cima em algumas coisas, a gente está conseguindo compartilhar conhecimento, está conseguindo juntar esse pessoal, essas feras todas de retina do Brasil, o pessoal dos servidores, Tá falando aí, rapaz? as aulas de alto nível, então acho que Tu tá reparando a chapreca dela? realmente estou feliz por, por tudo isso que está acontecendo, E pelo tô menos pegando o cheirinho, né? a gente está conseguindo extrair uma coisa positiva, né? Muito bom, uma iniciativa muito legal. É muito bom ver todo mundo aqui de novo, nem que seja de longe. A gente está de longe aqui também, Marcelo. Né? Eu tô mais longe. É isso? Tem mais alguma coisa para responder? Ela pediu para você mostrar os achados da peraí, deixa eu... Cadê aqui? Você abre a janela aí, Marcela, tá todo mundo aí te vendo. Pois é, também. Peraí, tá meio travado esse negócio. Foi. Deixa eu botar aqui para todos. A família inteira tá te assistindo. Abre a janela depois dos convidados, que tá todo mundo aí. Isso aqui, né? Júlio e Juliana tem que botar um babador, né? Tá faltando aí. Já botei, rapaz, desde cedo. Babador. Juliana. Cadê a Juliana? Marcela. Tá, já vi aí. Claro. Aqui, vou botar. Então, basicamente, o que a gente estava falando, que é mais característico da toxo, esses tipos de depósito hiperrefletivo, eles podem aparecer na toxo, mas na sífilis, até em alguns casos de necrose aguda de retina, mas ele é mais visto na toxoplasmose. E, basicamente, o que é mais característico são aquelas áreas de necrose de retina, ou seja, desorganização, e esse espessamento focal da coroide, com uma perda da estrutura normal da vascularização da coroide, e esse tipo de edema que você tem esse aspecto meio cístico, que você mantém alguma ligação, faz esse aspecto, como a gente estava mostrando naquele caso. Basicamente isso. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo, é bem interessante. Mais alguém quer fazer algum comentário, doutor Derbal? Só para contextualizar aquilo que o Mário tinha perguntado, lá em Portugal eles usavam bracterapia para melanoma de segmento anterior quando a ressecção não era possível. Então, quando era muito grande, muito extenso, então eu não sei se foi o caso, mas essa é uma opção nesses casos. Eu acho que faz sentido, porque na foto parece que ele era bem no ângulo, eu não sei exatamente qual foi o critério. Posso dar uma olhada e depois assim. Marcela, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês costumam fazer muito PCR aí? Ou sempre, ou quando está na dúvida? Então, basicamente, quase sempre faz o PCR. Se tem dúvida, faz sempre. Por exemplo, essa paciente que eu mostrei da pandemia, a gente não fez o PCR inicialmente porque era um diagnóstico clássico, enfim, para evitar passar tempo com o paciente, aquela coisa toda. Mas aí, numa das injeções, a pressão dela foi alta e a gente acabou fazendo uma punção e mandou e veio positivo para varicela. Mas basicamente, todos os pacientes que têm um caso, ou que suspeita de viral, ou que é um caso atípico, vão fazer de PCR. Então, é feito bastante. Mas que é muito fácil aqui de você mandar. Você colhe, manda para o laboratório, 2 dias depois tem resultado. O departamento, né? Marcela. Oi. Parabéns, hein? Obrigada. Olha só, o PCR que vocês fazem, estão fazendo de câmara anterior também, de Moraposo?
Sim, então se for virar o de câmara anterior, ele tem um bom valor. Se for viral, né? Exatamente. Se não for viral, se você tem na dúvida se é viral, ou se é toxo, ou se é alguma coisa atípica, aí você faz o de câmara anterior e o vítreo. Legal. Mais alguém? Marcela, sem comentários, foi maravilhosa a sua apresentação. Depois da apresentação do Dr. Aderbal, mais uma apresentação brilhante. Eu acho que, com certeza, a gente vai manter esse nível aí até o final. Só tem galera, só tem fera. E a próxima apresentação é da doutora Paloma sobre retinopatia diabética, segunda-feira, conta com a presença de todos.